E aí, raça, tudo certo? Prof. Léo na área. E o seguinte, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o estudo das retas em geometria analítica. E hoje eu vou fazer um vídeo curto, não muito grande, para a gente fazer um estudo básico aí de equação geral da reta, tá bom? Então vamos ver como é que a gente chega até lá. Vamos fazer uma pequena demonstração de como a gente chega nessa equação chamada de equação geral da reta, valeu? Então na nossa tela aí aparece agora o plano cartesiano com uma reta R, na qual vão ser dados para vocês dois pontos, o ponto A e o ponto B. Percebam que eu já coloquei as coordenadas de A e B, e eu criei um terceiro ponto que é chamado de ponto genérico. O que significa isso, Léo? Genérico porque esse ponto pode estar em qualquer lugar dessa reta, tá bom? Então ele é um ponto que ele pertence à reta R, ele pode ser até o A e pode ser até o B. Como a reta tem infinitos pontos, esse B ele pode ter infinitas coordenadas, tá? Desde que essas coordenadas pertençam, a essa reta R, tá bom? Então essa é a ideia do meu ponto P genérico. É um ponto qualquer, em qualquer lugar dessa reta R. Pela condição de alinhamento de três pontos, a gente sabe que isso é válido, né? Vamos fazer aqui pelo que eu chamo de falso determinante. Nem sei se esse é o nome, eu aprendi desse jeito. XA, YA, XB, YB, e aqui eu vou colocar as coordenadas do ponto genérico, ó, XY. A gente sabe que pela condição de alinhamento, esses três pontos para estar alinhado o determinante tem que dar zero. Então vamos repetir a primeira coluna, né? XA, YA, e aí a gente coloca o seguinte. Então multiplicando vai ficar XA vezes YB, fica XA, YB, não tem o que fazer, fica só o produto entre eles. Mais, agora eu vou colocar aqui, ó, XB vezes Y vai ficar XBY. Mais, X vezes YA vai ficar YA, YAX, certo? Tela para o lado, vamos ao que interessa. Voltando, vai ficar menos XAY menos YBX menos XBYA, certo? Tudo isso, como a gente falou, anunciou, tem que ser igual a zero, já que o determinante desses três pontos é zero, né? Agora a gente vai fazer o seguinte, tá? Vou colocar um igual aqui, ó, porque a gente vai colocar o que tem x, por exemplo, da coordenada x e coordenada y em evidência. Então, olha só, eu tenho xby e eu tenho yb e tenho xay. Eu vou colocá-los em evidência, vai ficar assim na verdade, né? Vou colocar o y em evidência. Vai ficar xb menos xay. E agora, mais. Agora eu vou colocar quem tem x. E eu tenho aqui, ó, yax menos ybx. Eu vou colocar o x em evidência. E o que me sobrou foi esse carinha aqui, ó, xayb, né, xayb menos, aqui na verdade é mais, né, menos xbya, tudo isso é igual a zero. Agora eu só vou ajeitar um pouquinho a minha conta, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ya menos yb, x primeiro, mais xb menos xay, mais xayb, deixa eu melhorar esse bzinho aqui, menos xbya, igual a zero. Agora o que tu vai fazer, Léo? Vou fazer o seguinte, vamos baixar a tela aqui, ó, e vamos fazer o seguinte, seja três coisas. Então vou botar aqui, ó, dois pontos, seja o A igual a YA menos YB, seja B igual a XB menos XA, e seja C igual a XAYB menos XBYA. Nós vamos ganhar a seguinte equação então, olha só, vai ficar, no lugar do YA menos YB vai ficar A. Então eu vou ganhar isso aqui, gente, ó, AX, mais, no lugar do XB menos XA, perdão, vai ficar B. Então vai ficar BY, e no lugar dessa expressão toda que está ali, vai ficar C.
igual a zero. Tá aí, ó. Essa é o que eu chamo de, o que a gente chama, né, de equação geral da reta, tá bom? Então toda equação que tem essa cara aí é uma equação chamada de equação geral da reta. Ela representa uma reta. Percebam que o x e o y que estão ali, ó, são as coordenadas daquele ponto P, aquele ponto genérico. Você já vai saber para que serve esse ponto genérico. Vamos lá, vamos fazer um exemplo? Então trago para vocês o seguinte exemplo para a gente fazer. Determine a equação da reta que passa pelos pontos A, 2 e 5 e B, menos 1 e 1. Então a ideia é o seguinte, tá? Vai partir da premissa que tu tens dois pontos e o ponto genérico, tá bom? Então vai ficar 2 e 5, menos 1 e 1, x, y. Lembrando que o x e o y dessas coordenadas são as coordenadas de um ponto, de um terceiro ponto, qualquer nessa reta que passa por A e B, tá? Então, repetindo a primeira coluna, é isso que tu vai fazer quando eles pedirem a equação da reta para ti, ó. E usa o determinante. 2 vezes 1 dá 2, menos 1 vezes y dá menos y, x vezes 5 dá mais 5x. Tá bom? Agora voltando, muda o sinal, vai ficar 2 vezes y dá menos 2y, x vezes 1 dá menos x, e menos 1 vezes 5, muda o sinal, fica mais 5. Lembrando, pela condição de alinhamento, isso tudo é igual a zero. Então, olha só o que eu ganho agora. Eu ganho o seguinte. Eu ganho 2, vamos pegar aqui, ó, todo mundo tem x. 5x menos x dá 4x. Menos y com menos 2y vai ficar menos 3y. 2 com 5 dá 7. Mais 7. Igual a zero. Olha só. Essa daí é a equação geral da reta que passa pelo A e B. Aí tu vai fazer o seguinte, tu vai fazer um teste. Tá? O que seria o teste? Lembra que x e y é uma coordenada de um ponto, são as coordenadas de um ponto genérico. E lembra que eu falei que poderia ser o A e o B, não é verdade? Então a gente vai fazer o seguinte teste com vocês. No lugar do x e do y, né, a gente vai substituir tanto pelo A quanto pelo B para ver se a tua conta está certa. Vai ter que dar zero. Se eu escolher o ponto A, olha só, se eu escolher o ponto A, tem coordenada 2 e 5, a minha conta vai ficar assim, ó, 4 vezes 2, menos 3 vezes 5, mais 7, tem que dar zero. Olha lá, 4 vezes 2 dá 8, menos 15, mais 7, tem que dar zero. Até onde eu sei, 8 mais 5 é 15, 8 mais 7 é 15, menos 15 dá zero. Tá vendo? Se tu fizeres para o B, também vai dar a mesma coisa, vai zerar. Tá? Então aqui tu está provando que a equação 4x menos 3y mais 7 representa a equação de uma reta que passa pelo A e pelo B. Então para isso que serve a coordenada x e y. Para te fazer esse teste, ver se a tua conta está certa, para ver se um ponto qualquer ela pertence ou não a reta dada, né, cuja equação vai ser dada para ti, e assim por diante. É isso, raça. Fico por aqui, a próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre a equação reduzida da reta, o que é coeficiente angular, coeficiente linear, fazer outros exemplos. Valeu? Tchau, tchau e até a próxima.